aí conversando com você sobre adoção hoje, né? Para a gente entender o que está acontecendo no nosso país com essa questão de tantas crianças para serem adotadas, tantas famílias querendo adotar e parece que a gente tem aí processos legais que eles começam a criar nó. Como é que é isso, Silvana? Bem, vamos ao caso Duda, que é um caso emblemático de Contagem, né, região do Grande Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. Duda foi abrigada durante 1 ano e 8 meses por negligência, maltrato de sua família biológica. Junto com Duda, mais 5 ou 6 irmãos também foram abrigados, só que Duda era pequenininha, a menor, era um bebezinho. E 1 ano e 8 meses depois desse abrigamento, Duda foi entregue a um casal, Valbo e Liamar, que já se encontravam na fila, devidamente habilitados à adoção há muito tempo. 3 anos depois, 2 anos e meio, essa criança corre o risco, até hoje corre o risco, de retornar à família biológica, porque essa família, em tese, se reestruturou durante esses 3 anos e hoje se encontra apta, em tese também, a receber essa criança de volta. Então, já chegamos à segunda instância, não chegamos ainda aos tribunais superiores, posso falar com isenção porque não sou advogada do caso, então tenho liberdade, não estou ferindo a ética da OAB, mas é uma situação muito complexa. Duda não teve jamais outro pai nem outra mãe que não Liamar e Valbio. Por quê? Ela pode ser entregue a quem nunca deu amor, carinho, cuidado, proteção. Maltratou, né? Exatamente, maltratou, negligenciou. Eu conheci a família. Nós fomos até o senador, né, Aécio Neves, nós fomos lá conversar com ele. Rodamos aquilo tudo em Brasília com essa família. E a família desesperada. Já pensou? Você faz o quartinho da criança, você trata aquela menina com todo amor, com todo carinho, e vem alguém dizendo assim, agora você vai ter que devolver a menina. Como se fosse um objeto. Como fosse um objeto. Eu acho que essa é a grande questão, né? O grande risco da história, absurdo. Porque a criança passa a ser tratada aí como objeto, que segundo a conveniência dos pais, vamos dizer assim, no momento está aqui, no momento a gente quer, no momento a gente não quer mais. É certamente uma situação muito delicada, né? Porque você dizer, uma mãe, um pai ter que abrir mão do seu filho e daqui a pouco eles, não, mas agora eu posso, eu quero meu filho de volta, mas é complicado, mas há que se pensar na situação dessa criança. Isso. De toda a questão emocional, da integração dela, é uma situação muito séria. No caso da Bahia, a Silvana que teve aí aquela coisa fantástica, falou e tudo, caso lá do Monte Santo. Ela entregou essas crianças para adoção e depois se arrependeu. Mas a menina que era recém-nascida, ela foi para uma família e já estava com 2 anos. Que mãe que ela conhece? Que mãe que ela conhece, a não ser aquela que recebeu ela com carinho, com amor, com afeto. O outro menino já tinha passado por abuso sexual. E será que a justiça não enxergou isso na hora de devolver essas crianças? Onde é que está o foco da história, né? Onde é que está o foco? Você estava falando, Lúcia, aqui o grande conflito que isso causa, né? A grande insegurança que causa exatamente. nos pais. Nós, coordenadores, Celeste, estamos passando por um momento extremamente difícil por conta da maneira visualizada por alguns juízes com a questão da devolução da família biológica. Porque eles nos perguntam, bom, eu estou fazendo todo o procedimento, estou me subjugando a uma vara, cumprindo todos os precedentes, qual a garantia que eu tenho de, ao adotar uma criança, ao receber uma criança como meu filho, que eu não vou ter que daqui a 3, 4 meses ou 2 anos, ter que devolver o meu filho para um lugar da onde ele sempre foi maltratado, que ele não foi cuidado. E nós ficamos sem respostas. Isso é uma teoria entre os grandes pais adotivos, da maioria dos pais adotivos, é que o que precisa ser mudado, principalmente no texto da lei, é a predileção da família biológica em detrimento do que é o melhor para a criança. Porque o estatuto diz que há que se observar o melhor interesse da criança. Infelizmente, ainda há o entendimento de que a família biológica tem o direito, né, vamos dizer assim, de errar
de passar um tempo, de se reestruturar e receber aquela criança de volta. E aonde está o direito dessa criança preservada? Posso pegar o ponto religioso da questão? Alguns magistrados se apegam a questões religiosas, como, por exemplo, o que Deus uniu, o homem não desunirá. E outras questões ainda envolvendo, digamos assim, aspectos bíblicos. E aí eu pergunto, Lilian já falou de um excelente exemplo, a deputada já falou de um excelente exemplo dentro da Bíblia, e eu pergunto, Jesus era o que de José? A não ser filho adotivo, filho do coração, filho do carinho. Então, por que se usar a Bíblia para destruir os laços de amor, de carinho e de afeto em supremacia da genética? Eu acho que muitas vezes, e muitas pessoas fazem isso, né? Elas se apoderam, às vezes, de textos bíblicos para usar como lhe convém e não naquilo que é efetivamente a essência da Bíblia. Até porque essa passagem da Bíblia ela está muito mais voltada para a questão do casamento, do matrimônio, do que para uma questão de filhos, né? Porque filho, a predominância da relação filho, de fato, não é o sangue, é o amor. É o amor. Tanto que Deus nos amou primeiro e Ele é nosso Pai. E a relação dele, ela transcende, né? O sangue de Jesus, ele foi derramado para nos salvar, para nos libertar lá na cruz. Mas não para sermos biologicamente filhos dele. E somos verdadeiramente. Eu queria entender um pouquinho, porque vocês estavam trazendo a questão de... meu Deus, até 7 anos para uma criança, um adolescente estar apto para ser adotado? Que loucura é essa? O que são essas chamadas condições de adoção? Quais são esses critérios que tornam uma criança ou um adolescente aptos para serem adotados, que poderia levar 7 anos para estarem prontos? O que é isso? Para que a criança seja inserida, criança não, adolescente, seja inserido no Cadastro Nacional de Adoção como apta à adoção, ela tem que estar com a ação de destituição do poder familiar, que é movida pelo Ministério Público, transitada em julgado. Ou seja, acabou, não existe mais recurso algum. E o que é que acontece, digamos, nessa ação que pode demorar 7 anos? A ação foi proposta, os pais biológicos foram suspensos do poder familiar, agravam, que é um procedimento judicial, depois desse agravo entram com recurso, depois vem a sentença, tem apelação, e assim vai chegando até o STJ e, se tiver matéria constitucional, até o STF. Então, nós saímos de primeira instância, do juiz originário, que deu aquela decisão e depois a sentença, vamos ao Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça, nós vamos aos tribunais superiores em Brasília. E Celeste, quem pode falar melhor sobre isso também, que sofreu isso, foi a Lúcia. A Lúcia sofreu isso com a sua filha, não foi? Sim. Nós tivemos que auxiliar, ela estava... Né? Eu vou perder minha filha. Antes de eu ouvir o caso da Lúcia, quer dizer, eu imagino que essa situação que você está colocando, Silvana, é aquela situação onde o Ministério Público, o Poder Público, por exemplo, ele percebe uma situação de abandono, de maltrato, de situações dessa ordem, e aí ele vai ter todo esse procedimento para garantir que essa criança seja, então, retirada, né, desse âmbito familiar ou de uma situação de rua, de abandono, etc., e garantir que ela esteja em condições de ser adotada. Exato. Eu queria fazer uma outra pergunta. Uma mãe, adolescente, uma menina que engravida e que, de repente, ela está lá com a criança, mas ela não se sente em condições de ficar com essa criança, ela não quer ser a mãe, ela pode dar essa criança para adoção, independente, por exemplo, da aprovação dos seus pais ou dos responsáveis por ela? A SEJA fez uma campanha, né, dê seu filho em adoção, que é um ato também de amor. Você pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar, né, a vara da infância e falar, eu não posso ficar, né, tem a psicóloga, tem tudo para ver se ela vai querer ficar com a criança mesmo, se não tiver condições, essa criança vai para a fila para o Cadastro Nacional. O primeiro casal que tiver
e vai adotar essa criança. Mas aí muitas adolescentes, por falta de informação, por falta de campanhas educativas, bota num saco, joga no rio, joga na lata do lixo, entendeu? Porque não quer ficar com a criança. Nós temos isso aí na rua agora, essas meninas às vezes engravidam, deixam embaixo de um túnel, não é verdade? Exatamente. Jogam na rua porque não tem uma campanha maciça para dizer que hoje em dia você não vai ser punida porque você não quer ficar com a criança. Você procura o conselho tutelar perto da sua casa, a vara da infância, como falou, né? O Tribunal de Justiça, ou seja, o Ministério Público, e diz, eu não quero ficar. Procura, né? E isso não constitui crime. Essa questão da entrega na vara, do conselho tutelar, não constitui crime. O que constitui crime é o fato de você expor essa criança. Abandonar. Jogar em qualquer lugar, deixar na porta de uma igreja, ou na porta de um hospital, ou dentro de um lata. Isso sim constitui crime. Negociar, vender, entregar contra o recebimento de algum tipo de vantagem. Crimes configurados. Certo. No Facebook estavam oferecendo crianças, né? Tinha uma página, a doutora Silvana denunciou. Eu quero doar meu bebê. Várias páginas, no Brasil inteiro estava lotado de páginas. Todas já saíram do ar. Trabalho muito bem feito da ANGAD e do IBDFAN de denúncia dessas páginas. Porque essa oferta através do Facebook era muito mais uma venda, de crianças. Na verdade, não seria uma doação, mas seria uma venda dessas crianças. Algumas até não eram venda, era desespero de uma mãe que queria entregar. Mas esse não é o meio adequado. O meio adequado é sempre, vá à vara da infância. Lá tem psicólogo, tem assistente social, você vai ser acolhida, você não vai ser criminalizada. Entregue a sua criança em adoção. Agora, a questão de ser menor de 18 anos, aí vai depender. Se for menor de 16, será assistida, se for entre 16 e 18, representada por seus genitores. Tá? Precisa, sim, do acompanhamento de uma pessoa responsável por essa menor. Acompanhamento e aprovação. E aprovação. Porque como o Estatuto, ele privilegia a manutenção da criança na sua família de origem, os avós, obviamente, que têm prioridade antes dessa criança ser colocada em família substituta. Se a avó disser, eu fico com meu neto, acabou. Perfeito, e faz muito mais sentido, né? Exatamente. Um tio, né? Um irmão da menina. Familiar, certamente teria uma prioridade. Mas né? Isso é o que está acontecendo dessas devoluções. Isso está assustando aos grupos de adoção, como ela falou. Porque assusta as pessoas. Como é que eu vou adotar e daqui a pouco aí o entendimento do juiz é que essa criança tem que voltar para o lar daquela família. E volta, sem indenização, porque você gasta um plano de saúde, você gasta com investimento na creche, você gasta com escola. E aquela criança sai dali e o prejuízo emocional que essa família tem. E eu fico pensando, realmente o maior prejuízo é o emocional, né? Principalmente da criança. Principalmente da criança. Principalmente da criança, mas também dos pais. Olha, a gente está falando de uma coisa que ela é incrível, porque para você tomar uma decisão de adotar uma criança já tem sido difícil na nossa sociedade, né? Porque sempre a vontade é que você é da mulher ter o próprio filho, do casal ter o próprio filho. Aí o casal vai lá e supera uma barreira, porque é superar uma barreira, né? E toma a decisão de adotar uma criança. Adota essa criança. O envolvimento emocional, ele é natural, ele é real e é extremamente desejável. E aqueles que levam isso mesmo a sério, quer dizer, você passa a ter o seu filho. Com certeza. Né? E são pais de verdade. E de repente. A felicidade que você recebe aquela criança em casa é uma felicidade. E aí você perdeu o seu filho, como é que fica isso? Você ter que devolver o seu filho, porque eu imagino que essa seja a intenção, é que cada família que adote uma criança, ela esteja adotando um filho, que ela esteja trazendo para o seio da família um filho e vá tratar dessa maneira, né? Eu já preciso fazer intervalo de novo. E aí eu queria voltar com duas questões. Uma, a família que quer adotar, quais são as condições dessa família, de quem quer adotar uma criança? E queria entender quais foram as facilidades ou dificuldades que você encontrou no momento que você tomou essa decisão. Eu queria conhecer um pouquinho a tua história aí de adoção, tá bom? Bom a gente poder ter aqui uma mãe adotiva, né?
Então, vamos lá, intervalo.